Bom dia, colegas deputados. Quero iniciar saudando aqui, em especial, a presença do Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, Geraldo da Camino, e dizer, Procurador, que em um momento na história brasileira em que nos faltam referências no setor público para se contrapor aos desvios éticos e a irresponsabilidade que, infelizmente, graça no meio político, e nós estamos aqui, certamente, como deputados, querendo reverter a situação, o senhor e o seu pedido de reconsideração, em especial, está demonstrando que há exemplos não só dignos de nota, mas dignos de aplausos da sociedade gaúcha e brasileira. Parabéns pelo pedido de reconsideração, porque eu, sinceramente, vibrei com ele. E parabéns em especial porque o senhor mesmo disse que se talvez nas últimas 3 décadas tivéssemos mais acompanhamento dos órgãos de controle sobre a situação financeira e orçamentária do Estado, certamente estaríamos hoje em outra situação aqui no Rio Grande do Sul. Então nós somos, eu digo em meu nome, certamente se sentirão representados os demais, muito gratos a Vossa Excelência por talvez ser, ou certamente ser, um desses pontos de inflexão tão necessárias na história política brasileira. E nós estamos vendo uma crise severa no campo político, no campo econômico, e essas duas crises são ainda mais agravadas por uma crise moral que nos assola. E essa é a mais importante, na verdade. Porque se não fosse a crise moral, lei existiria para ser respeitada e cumprida, e não apenas para ser enaltecida. Vossa Excelência disse que o processo de impeachment de Dilma Rousseff era importante, pelo menos para que se enaltecesse a existência da lei de responsabilidade fiscal. E eu acho que nós precisamos ir além nesse momento de crise política e econômica para superar a crise moral. O processo de impeachment de Dilma Rousseff não serve-nos apenas, e serve também para isso, para enaltecermos a existência da lei de responsabilidade fiscal. Serve também para observarmos que a lei de responsabilidade fiscal e a Constituição precisam ser efetivamente cumpridas e não apenas enaltecidas em discursos ou em pronunciamentos. Portanto, parabéns pelo seu trabalho, e eu gostaria apenas, senhor presidente, Luiz Augusto Lara, que muito bem representa esta Comissão de Finanças da Assembleia Legislativa, dizer que eu quero, antes de começar mesmo a entrar no mérito, desfazer um desconforto pessoal que senti aqui com o pronunciamento do deputado Adão Vilaverde. Se o deputado Adão Vilaverde, ele acusou o deputado Thiago Simon de ter, em sua pergunta, determinada intenção que não foi claramente revelada, deputado Thiago, e ele disse com essas palavras que o senhor tinha determinada intenção que não revelava, mas que ele entendia do jogo político e por isso ele acusava Vossa Excelência de ter tido tal intenção, eu me sinto autorizado a fazer o mesmo em relação ao deputado Adão Vilaverde. Mas eu estou aqui, deputado Luiz Augusto, por favor, uma parte. Eu tenho meu tempo. Uma consideração, senhor presidente. O senhor nem sabe o que eu vou falar, deputado. Deputado Mainardi, nós temos mais 1 minuto do tempo do deputado Marcel. Ele tem 5 minutos regimentalmente. Se o senhor me permite, em seguida que ele terminar, eu lhe passo a palavra também. Eu gostaria de ter o mesmo tempo que os demais que se pronunciaram, deputado, certo, que foi certo. Mais do que 5 minutos. Eu só gostaria de dizer, deputado Mainardi, até para que o senhor, como líder da bancada do PT, leve para o seu correligionário, aliás, disse para ele que gostaria que estivesse aqui para que me ouvisse, pois quando ele disse que nós precisamos observar o que vai acontecer hoje em relação depois ao que vai acontecer com as contas do governador Sartori, eu me senti sinceramente ameaçado aqui. Porque isso não se faz. Até porque crime é crime independentemente de quem o cometa. Se o governador Sartori cometer crime contra o orçamento ou crime contra a Constituição, eu não aprovarei isso aqui. A forma como foi colocado pelo deputado Adão Vilaverde certamente foi uma forma a revelar ameaça contra aqueles que estão aqui. Eu não tenho rabo preso e eu não tenho medo. Nem sou responsável por que aconteceu nos últimos 30 anos. E certamente não pelos últimos 4 anos.
quando o deputado Adão Vilaverde disse que é uma questão estrutural, inverte o discurso, porque na época da governadora Ieda era sempre uma questão de governo e não estrutural. Assim como hoje pedem que sejam chamados de golpistas quem quer impeachment de Dilma Rousseff, mas na época de Ieda e de FHC, o impeachment era apenas um dispositivo legal e constitucional. Agora, contra Dilma Rousseff, que cometeu crimes, segundo a petição do impeachment feito, é golpe. Portanto, senhor presidente, entrando no mérito, eu gostaria apenas de dizer que o que foi dito aqui pelo procurador sobre ser o conjunto da obra o responsável pelo seu pedido de reconsideração, que me sinto muito bem representado, porque aqui, deputado Mainardi, não se tratam de falhas. Em respeito ao relatório do procurador, ele aponta crimes. E ele aponta crimes contra a Constituição da República Federativa do Brasil, aponta crimes contra a Lei de Responsabilidade Fiscal, e quero até aproveitar, deputado Alexandre Postal, é bom que tenhamos uma lei estadual, mas não é necessário. Porque a Lei de Responsabilidade Fiscal vale para todos os agentes públicos, e é por isso que está no pedido de reconsideração do Procurador-Geral o embasamento com a Lei de Responsabilidade Fiscal Nacional, federal. Ela vale para todos. E, por fim, também crimes contra a lei orçamentária. Se o PT votou contra no passado a Lei de Responsabilidade Fiscal, deputado Mainardi, isso não justifica que a descumpra. E se o PT considera que um crime só é crime como é cometido pela primeira vez, como foi no caso das pedaladas fiscais, a justificativa de que Dilma não poderia ser condenada, afinal de contas outros teriam pedalado antes, essa justificativa, felizmente, num Estado de Direito não vale. Por isso fica aqui a minha consideração sobre esse pedido de reconsideração do Procurador-Geral da Camino, porque ele está muito correto quando diz que agir com responsabilidade é exigência de todo gestor público. E é isso que nós esperamos de Sartori, assim como esperávamos do governador Tarso Genro e de todos os que o antecederam. Se cometeu crime o governador Tarso Genro, e aqui me parece muito claro que sim, creio que esse pedido de reconsideração deve ser levado ao plenário do Tribunal de Contas, e se o Tribunal de Contas do Estado não fizer a sua parte, eu, como deputado estadual, convencido dos argumentos aqui apresentados, certamente votarei pela rejeição das contas do ex-governador Tarso Genro. Muito obrigado, senhor presidente.